Queridos irmãos, hoje a liturgia inteira nos aponta para a misericórdia de Deus, este Pai que é misericordioso, como nós vimos no Evangelho. Acho que aqui no Evangelho, um pequeno comentário, entendermos, que o Senhor ele está falando diretamente para os fariseus. Ele fala sobre os pecadores. Os fariseus eles estão reclamando com Jesus porque Jesus ele está com os pecadores, ele come com os pecadores e vive com os pecadores. E a gente aqui, é como se fosse um ataque de ciúme, E a gente aqui, esse cara come com os pecadores, come com quem não presta, e a gente está aqui, E o Senhor conta esta parábola, e a parábola do filho pródigo, ele está dizendo: olha, nós temos que acolher aquele que está longe com misericórdia. Vocês são o filho mais velho, que estão sempre comigo, mas não estão comigo coisa nenhuma. Ficam com raiva da misericórdia para com o outro. Eu sempre sou misericordioso com vocês. Vocês sempre estão comigo. Vocês sempre comem comigo. Eu dei tudo para vocês. Eu vos salvei. Que é assim, Eu salvei vocês do Egito. Salvei os vossos pais, trouxe o teu povo o deserto adentro para a terra prometida. Vocês estão aqui, vocês me esperavam, mas vocês não me querem. Estão sempre comigo, mas não estão comigo. E é preciso ficar feliz com o pecador que volta. E aqui, isto é importante, para nós entendermos. Primeiro, nos colocar no lugar dos pecadores, porque nós somos os primeiros pobres, os primeiros pecadores, aqueles que voltam e que precisam fazer este percurso de voltar e voltar sempre. Somos nós os primeiros. E também entender o outro com misericórdia. Nós precisamos nos colocar aqui. E queria meditar sobre a luz da primeira leitura do profeta Miqueias, para entender aqui. Na primeira leitura temos Miqueias, e Miqueias vive num tempo de corrupção. Havia injustiça, fidelidade, abandono da aliança com Deus. O povo tinha se afastado e, como consequência, eles estavam diante de violência, divisão, perda de esperança, contra os pecados deles. Então, Miqueias, aqui na primeira leitura, ele faz uma oração. O que ele diz? Apacenta o teu povo com o teu cajado. Ele está pedindo a Deus, porque o povo que era para amar a Deus não está mais amando a Deus. Os filhos mais velhos, o povo que estava junto com Deus deixou de amar a Deus. Eles estavam diante de Deus, aquela coisa, aquele culto, aquela vida dupla, não se converte, mas está com o pai, mas não está com o pai, está em casa, mas não está em casa. Se nós fizéssemos uma comparação um pouco grossa, é aquele filho que está o dia inteiro em casa com os pais, vai ficar no celular o dia inteiro. É isso. Se entregaram aos pecados. Não quero mais saber, mas eu estou com o pai. Na frente do meu pai eu estou com o meu pai. Precisam de bons pastores. Até os pastores se perderam. E Miqueias, o profeta Miqueias, ele pede, ele suplica: apacenta o teu povo com o teu cajado. Porque o povo está perdido, como ovelhas sem pastor. Aqui nós precisamos entender, primeira coisa, como ele faz a oração, a estrutura da oração. Ele pede este apacentar, mas ele também pede, como nos dias antigos, onde o povo foi liberto do Egito e tal, porque ele recorda as maravilhas do Êxodo. Deus que libertou Israel do Egito, abriu o mar, conduziu pelo deserto, porque aqui existe algo fundamental para nós sermos livres do pecado, sermos livres da nossa amargura, lembrar aquilo que Deus faz, lembrar como Deus já agiu conosco, lembrar das promessas que Ele já nos fez. Às vezes a nossa cabeça é um pouco fraca, nós caímos porque nós nos esquecemos. A história da salvação, ela é sempre assim: Deus encontra um homem perdido, Deus levanta quem caiu, Deus recomeça
aquilo que o pecado destruiu. E Ele faz isso conosco o tempo inteiro. O problema é que nós nos esquecemos dessas graças. Quantas vezes nós nos perdemos, quantas vezes nós nos esquecemos das promessas que Deus já nos fez, daquilo que Deus já nos libertou, daquilo que Ele já nos fez vencer. Isso precisa estar sempre à nossa frente. Porque quando nos esquecemos, nós vamos ser como este filho mais velho. Vamos estar com Deus, nós seremos sempre ingratos. A ingratidão, pior dos pecados, né? Sermos ingratos com Deus. Depois, entender que o maior milagre de Deus não é o seu poderio fazer uma coisa estrondosa, mas o maior milagre de Deus é a misericórdia dele para conosco. O texto de Miqueias, ele chega a dizer assim: qual Deus é como tu, que perdoa a culpa e esquece o pecado? Fato. Se nós colocarmos isso em termos humanos, né? Se nós deixarmos as coisas para a justiça humana é muito diferente da justiça de Deus. Se nós deixarmos para que os homens julguem, eles vão acabar conosco, mas Deus, Ele sempre se esquece do nosso pecado. Qual é o Deus, Criador do universo, que faz milagre e que perdoa os nossos pecados? Qual é o Deus que tem tanto poder, mas é capaz de perdoar a nossa iniquidade, os nossos muitos pecados? Muitas vezes nós somos duros conosco mesmos, nós somos duros com os outros, nós gostamos de guardar feridas, culpas, erros do passado, mas o texto nos diz, Miqueias nos diz, Ele lançará nossos pecados no fundo do mar. Não é apenas perdoar, ele não fica recordando. Pecado confessado, arrependido, abandonado, não define mais aquilo que nós somos. Está lá, já foi, já passou, é passado, e precisamos aprender isso para nós e para os outros, senão nunca nós vamos nos dar chance e nem dar chance ao outro. Mesma coisa, senão sempre seremos este filho do lado do pai, mas sem amar o pai verdadeiramente. E por último, entender que Deus sempre permanece fiel mesmo quando nós falhamos. O texto termina dizendo: mostrarás fidelidade a Jacó e terás compaixão de Abraão, como juraste a nossos pais desde os tempos remotos. O que significa isso? Significa que Deus continua sendo fiel por causa da aliança. Quando o homem falha, Deus permanece fiel à promessa que fez. Você pode errar, mas Deus continua sendo fiel à sua promessa. E nós conseguimos enxergar isso diversas vezes ao longo das Sagradas Escrituras. Ele foi fiel com Davi mesmo no seu pecado, com Salomão, com Abraão. Ele é fiel com todos, com Moisés. Ele é fiel com o povo de Israel, mesmo caindo diversas e diversas vezes, porque Deus é fiel, nós não somos fiéis. Em Cristo, nós conseguimos enxergar esta fidelidade de Deus, saber que em Cristo Ele não nos abandona, que em Cristo Deus perdoa definitivamente todo e qualquer pecado. Em Cristo Deus nos conduz ao caminho, em Cristo Deus se torna pastor, e olhar para nosso Senhor, com este mesmo Espírito. Qual Deus é como tu, que perdoa todo o pecado? Precisamos fazer essa experiência da misericórdia, entender que somos nós aqueles que somos primeiros tocados pela misericórdia de Deus. Se nós não fizermos essa experiência com a misericórdia, nós não vamos saber o que é amar a Deus, o que é ser amado por Deus, e nós não vamos conseguir amar aqueles que precisam ser amados, os nossos irmãos, aqueles que precisam, aquele que está do nosso lado. Precisamos passar por essa experiência da misericórdia. Eu brincava esses dias, conversava esses dias com a irmã. Existem duas formas de você aprender, Ou você aprende pelo erro, e errando você aprende, ou você aprende amando a Deus. Que você possa aprender amando a Deus, mas saiba, se você pedir a Deus, mesmo se você não quiser, Ele vai te ensinar pelo erro. Que possamos aprender, porque não dá para ficar junto de Deus como se Ele não fosse nada. Ele é nosso Deus, nosso Senhor,
a quem nós devemos a nossa total gratidão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.